E, bom, pronto, estamos todos sendo gravados para a nossa aula de humanas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Tá? Então, a gente quer falar um pouquinho, dar um pouco de continuidade, né? Melhor, dar continuidade em relação ao que vocês viram semana passada. Por isso que eu falei que a ideia é que a gente seja algo mais interativo. Né? Nós falamos na semana passada sobre formas de conhecimento. Tá? E começamos a falar sobre isso. Qual foi o principal tema da semana passada quando falamos de forma de conhecimento? O que é que vocês se lembram sobre isso? Gente, foi o mito. Tá? Então, o que nós insistimos bastante com vocês é que o mito é uma forma de conhecimento que não é igual à nossa forma de conhecimento de hoje. Né? Para a nossa sociedade, aqui em São Paulo, século XXI, nós temos outra forma de conhecimento. Hoje em dia, nós falamos semana passada também, e nós vamos falar um pouco mais hoje. Quando a gente fala em conhecimento, qual que é a nossa referência para aquilo que é conhecimento e o que a gente aceita como conhecimento válido e o que nós não aceitamos? Então, assim, para algumas sociedades até hoje, mas de uma forma geral, no passado, o mito era a referência para aquilo que era o conhecimento. Hoje em dia, qual é a nossa referência? O que é verdade para nós? Tem a ver com o quê? Acho que a ciência, né? Aí o Augusto pôs também. Isso, a ciência, né? Sim. Agora, por que a gente acredita na ciência? Porque a ciência ela traz comprovações pra gente. Isso, a ciência ela trabalha com comprovação. Mas, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Alguém aqui acredita que a Terra é plana? Não. 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 Tá, por que não? Porque foi ela já foi comprovado provada que ela não é cientificamente que não é plana, que é geóide. Tá, foi provado cientificamente. Então me provem vocês que ela é, já que foi provado, me mostrem vocês então que ela não é plana. Thomas. Eu fiz Dani com o Pix. Pega um foguete. A gente precisa de uma Newcom com o O Pix formato 9 mil. redondo é o formato principal que qualquer corpo com gravidade iria formar, devido ao fato de que quando você tem uma esfera, a gravidade é igual em todos os pontos. Então, se ele fosse plano, ele só ia se quebrar completamente até formar uma esfera. E se você falar que não existe gravidade, bem, eu não tenho como provar. Mas sabe o que é curioso? E também as estações do ano. Não ia dar para ter estações do ano se não fosse redonda. Além do que, se o Sol tivesse mais perto da Terra do que a gente fala e... sabe aquela coisa do Sol estar mais perto da Terra e ele ser muito menor? Se fosse assim, não daria para passar do lado dele pelo avião? Você está de avião e vai passando e está do lado dele? São possibilidades. Se olhar para o lado do Sol. Mas pensem o seguinte, né? Tem até o João Paulo colocou assim pra gente falar de uma live da NASA, né? Mas não sei se vocês já viram, né? Eu sei que a Terra plana não foi por acaso, tem o documentário no Netflix, né? A Terra é plana. Eu acho que vale muito a pena assistir esse documentário, ele é bem interessante. Mas o que é curioso? Vocês acham que as pessoas que afirmam que a Terra é plana são pessoas que estão negando a ciência? O que vocês acham? Essas pessoas que estão... Elas estão negando a ciência. Elas estão negando essa parte da ciência. Essa parte, achei interessante. O que é algo científico? Estão negando um fato científico. Como é que se constitui um conhecimento científico? Eu acho que a pessoa tem aquele lá, o método científico. Através do método científico. Como é que funciona esse método? A pessoa olha alguma coisa, aí ela faz uma observação, ela fica com uma dúvida, e aí ela tenta criar hipóteses para responder aquela dúvida. Tenta criar situações para tentar provar alguma coisa e responder como aquilo funciona. E aí ela vai fazendo isso até conseguir algum resultado. Então começa da observação. Tá, porque eu observando, eu vejo o Sol nascendo e o Sol se pondo. Para mim, a Terra está parada. Observação, hipóteses, experimentação e teoria científica. Corretíssimo. Mas o ponto é, se a gente fala que eu começo da observação, para minha observação, a Terra é plana. Porque quando eu olho aqui, eu não estou vendo nenhuma curvatura nem nada. Estou aqui na janela do meu prédio aqui olhando, tá tudo reto. Por que eu estou errado ao observar isso?
Porque interpretação de Por quê? Né? interpretação de dados. Não é porque você não vê os insetos nascendo que eles nascem do puro ar, mas também você tem que interpretar os dados. A grande questão, vocês já colocaram, não sei se a Babi também quer acrescentar algo, mas assim, o caminho é esse mesmo, né? Então, hoje em dia nós falamos que o nosso conhecimento hoje tem como base a questão da ciência, né? Tem até aqui o João, ele colocou no chat, né? Que os terraplanistas não estão negando a ciência. Fala, é como acreditar que Deus criou o mundo. A questão não é negar a ciência, mas eles estão tendo uma fé. Mas aí o Renato colocou aqui, ó, que a Terra plana não é questão de fé. É uma questão são pontos interessantes. Colocaram sobre pesquisa, colocaram vários memes engraçadinhos aqui no chat e tal. Bem, muitas religiões falam sobre a Terra, sobre certos aspectos de certas religiões, né? Precisa ter uma Terra plana para funcionar, porque senão os aspectos caem sobre terra. Mas aqui tem um ponto interessante, muito está falando sobre fé, a questão do acreditar. Mas o ponto que eu quis colocar para vocês, quando eu questionei se vocês sabem me provar que a Terra é plana... porque o Flávio é terraplanista. Total. Que a Terra não é plana, né? Vocês podem me provar que a Terra não é plana? Primeira coisa, o pessoal que defende a Terra plana, por um aspecto, eles não negam a ciência, por um aspecto. Que aspecto que é? Eles tentam provar. Exatamente. Se vocês assistirem esse documentário, que é um documentário incrível, é inclusive uma experiência antropológica impagável. É muito louco. Estar presente dentro dessa discussão. Você sente vergonha, mas é legal. Sim, você se sente dentro de um modo de ver o mundo completamente fora dos padrões que a gente pensa hoje em dia de raciocínio lógico, de questionamentos, de como fazer um questionamento de fato científico. Tem uma vertente da Terra plana que realmente acredita que podem provar cientificamente que a Terra é plana. Então, eles não negam a ciência, pelo contrário, tem engenheiros, tem matemáticos que tentam de toda forma provar que a Terra é plana, documentário, e se utilizar desse conhecimento científico aí que a gente está trazendo para essa aula. Eles tentam fazer um método científico, por isso que é interessante desse documentário. E é interessante que, por mais de um momento, eles fazem testes que, assim, falam, ó, se a Terra for plana, eles explicam isso, vai dar o resultado 1. Mas se a Terra for esférica, se for geóide e tal, vai dar o resultado 2. Então, eles fazem a pesquisa. É claro que não tem ninguém ali, vamos dizer assim, nenhum professor universitário, nenhum cara acadêmico para valer. Mas tem gente interessada, gente que tem aí que está dentro do pensamento científico. Acho que esse é o ponto. E aí essas pessoas... E aí tem o desenho da Terra com uma rosquinha, alguém colocou aqui. Enfim. Mas aí a questão é interessante que essas pessoas elas não estão usando meramente um conhecimento mítico, no aspecto que o conhecimento mítico ele não precisaria de prova, né, como a gente falou na semana passada, né? Mas eles estão, sim, dentro de um pensamento científico, tentando falar o quê? Que o método que está sendo usado hoje está errado. Essa é a discussão deles. Mas é engraçado o documentário, porque assim, então vamos falar, ó, se a Terra for plana, vai dar o resultado 1. Se a Terra não for plana, vai dar o resultado 2. Aí o cara faz o teste e dá o resultado 2, que seria, ou seja, Terra plana está errada. Aí ele fala assim, não, a gente tem que fazer esse teste diferente. Ele nega o resultado do teste, né? Então, esse aspecto é interessante. Ele fala, olha, é possível, tem que ter um outro teste que comprove. Então, nesse aspecto, sim, entra um fator de crença. Né? A crença, ela condiciona a nossa forma de pensar o mundo. Então, como eles já partem da crença, eles não aceitam colocar essa crença sob o fogo vamos dizer assim, da análise dos fatos. Porque você ter sua crença é normal. Né? Não é um problema isso. Os cientistas têm suas crenças. Mesmo o cientista que vai querer comprovar alguma coisa, o que é a hipótese? A hipótese é uma crença. Eu paro da ideia que, ó, se eu fizer esse teste, vai dar esse resultado. Então, a hipótese ela é uma forma de crença. Porém, na hora que os caras chegam no resultado, que negaria a hipótese deles, eles preferem manter a hipótese. Então o método, eles usam um método científico, só que, em dado momento, quando o resultado do método vai contra o que eles estão, a hipótese deles, eles negam o resultado.
Tá? Então, por isso, assim, eles são pessoas que, sim, estão dentro do pensamento científico. Porque todos nós temos pensamento científico hoje. Só que eles não aceitam, né, levar até o fim, até as últimas, vamos dizer assim, até as últimas consequências, né? E aqui tem aquele meme de como que os dinossauros foram extintos, que a Terra é plana, bateu o meteoro e a Terra balançou, né? Porque ela é plana, né? Aí naquela roda os dinossauros saíram voando. Muito bom esse meme. Mas enfim, Gabi, quer acrescentar algo para falar que eu não sou terraplanista agora? Gente, o Flávio não é terraplanista. A gente pode editar isso aqui e falar que ele é. Não, brincadeira. Ele não é terraplanista. A gente traz isso porque a gente tem uma mania de pensar o mundo dentro de uma dicotomia, né? Ou é pensamento científico ou é crença, fé. E não como as coisas se relacionam dentro da sociedade. A gente não consegue tanto separar as coisas dessa forma, né? Tão dicotômicas, tão opostas assim. E é essa a proposta dessa aula, tentar pensar como surgiu o pensamento científico, como surgiu essa mudança do pensamento dentro da sociedade ocidental. Lembrando que nessas aulas, a gente está tratando, nessa aula especificamente, bastante da construção de conhecimento dentro da sociedade ocidental europeia, né? Porque a gente trabalhou na outra aula, eu mesmo trouxe no podcast com o professor Diogo, que é sobre mitos africanos e como isso reflete na produção de conhecimento dentro de sociedades aí que são de tradição oral. Mas nessa aula, então, a gente vai falar desse caminho do conhecimento, de como o conhecimento científico se transformou no que ele é hoje e quais as influências, de onde ele vem. Porque a gente só tem ele dado, né, na escola. A gente aceita que ele é a verdade aí universal, quase como a questão da religião, que também é dada, né, às vezes por nossas famílias e tal. E de onde vem esse pensamento que a gente constrói hoje em dia dentro da academia, dentro de laboratórios, dentro de todas as ciências? Então, além do Flávio ser terraplanista, mentira, é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Tipo isso. A questão é, gente, uma verdade científica, ela pode ser negada? O que vocês acham? Hashtag Flávio Terraplanista é ótimo. Pode, porque às vezes o conhecimento não Pode ser provado ao contrário. 100% certo. Então uma pessoa, tipo, antes acreditavam que a Terra era plana e porque não sei o que lá, e aí depois provaram o contrário, entendeu? O grande ponto é esse. Quer dizer, não pro Flávio, não pro Flávio. Para mim não, é verdade. A questão é, o conhecimento científico, ele é um conhecimento que todo mundo aqui já está bem claro, né? Por tudo que a gente já tem falava mesmo antes da quarentena, e falamos no podcast também, que é o ponto de que o conhecimento científico, ele é comprovável, né? Então, se eu digo para vocês assim, olha, o céu é azul, né? Então você olha e você comprova, né? Então nesse aspecto você vai querer buscar saber, né? Todo tipo de conhecimento que você é possível colocar sobre a experiência, né? Já tem vários hashtags aqui, obrigado, Babi. Estão amando. E aí você pode colocar isso à prova, né? Ou seja, comprovar por meio da experiência, chegar aí e chegar num resultado objetivo. O que seria resultado objetivo? Que todo mundo consegue reproduzir. Tá? Então, o problema dos terraplanistas lá do documentário é exatamente que quando eles fazem os testes, em cada momento eles não aceitam o resultado, como a gente falou para vocês. Só bora subir a hashtag no Twitter, é ótimo. Eu não tenho Twitter, gente. Eu acabei de abrir uma conta no Instagram. Acabei, tipo, essa semana. Mas, enfim, vamos lá. O ponto é, o que vocês se lembram aí das aulas de história do outro colégio, que a gente sabe que no Senac é um pouquinho diferente as nossas aulas. Pelo que vocês se lembram, em que momento que a ciência se torna, ou vai se tornando, o conhecimento que tem mais legitimidade? E antes da ciência ser esse conhecimento legítimo, qual que era a principal área que dava legitimidade ao conhecimento? Bem, o início da ciência
sendo base do conhecimento geral, foi na época que que teve a explosão científica. Todo mundo ficou querendo descobrir tudo. E antes disso era a religião o principal fator. E Augusto, quando que é esse momento? Você sabe me dizer? Muito bom. Mas você Não me sei, colocar na não. história? Não sei a data. Vou dar uma dica, hein? Acho que foi. Quando diga. muda o pensamento político também. E Primeira aí, Guerra Alô, Mundial. quer falar alguma coisa? Ó, este evento começa com Re. Não sei se ajuda alguma coisa. Já escreveram, então. Dimitri escreveu. Renascimento. Revolução Francesa. É verdade. Na verdade, os dois estão certos, né? Que são dois momentos diferentes, mas os dois têm a ver com isso. Então, o Dimitri colocou aqui Renascimento. O Renascimento, de fato, ele é um momento que tem um sociólogo famoso, que eu até falei no primeiro podcast, né? Tem um barulho estranho aí. Gente, quem tá com o microfone ligado, por favor, tá desligadinha? Fica indo e vindo, gente. É porque às vezes a gente quer que vocês falem, às vezes não quer, né? Esse é o problema. A gente é Mas doido. no Renascimento... Nossa, tem um meme muito bom do Thomas aqui. Tá de lado, assim. Mas, enfim. No Renascimento, o que começa a acontecer, né? Segundo o Max Weber, você vai ter ali o início da modernidade, que é o que ele chama do desencantamento do mundo. Por que esse mundo encantado, né? Quer dizer que antes as religiões, ou a religião em especial, o cristianismo, né? Que no caso, como a Babi bem colocou aí, a gente está pensando na Europa. Né? A Europa ela vai ter essa coisa de ser a referência de tudo, né? Ainda que a gente critique isso, mas historicamente acabou se desenvolvendo dessa forma. Você tinha explicações que a gente até já usou em sala de aula, né? Se alguém perguntasse por que chove, na Idade Média, alguém respondia: porque Deus quer. Isso é uma explicação? O que vocês acham? Uma explicação verídica, não. A questão não é nem se é verídico ou não. É uma explicação, mas não é científica. Né? Porque o nosso parâmetro é sempre o parâmetro científico. Então, naquele período onde a ciência não era referência, aquilo era uma explicação social extremamente aceitável. É uma crença, de fato. Até hoje alguém pode falar, chove porque Deus quer. Mas ainda assim, hoje em dia, você, por mais que a pessoa acredite que é porque Deus quer ou não, você tem uma explicação científica. Chove porque o sol aquece a água evapora, aquela coisa toda. E o Renascimento, ele é um momento em que isso começa a ser colocado. E aí a religião, aos poucos, vai se desprendendo da ciência. E a ciência começa a desenvolver toda uma metodologia e ter uma área autônoma, ou seja, pensar a ciência não envolve mais você ter um critério religioso ou não. É claro que ainda teve muita briga, teve a Inquisição, teve o Galileu que teve que voltar atrás nas palavras dele, né, porque senão ele ia para a fogueira, né, dentre outros que foram para a fogueira de verdade, mas o fato é, a ciência ela foi se tornando cada vez mais uma esfera autônoma, né? Começou a ter suas regras próprias, não mais pensada a partir da religião. Alguém colocou ali a Revolução Francesa também, né? A Revolução Francesa ela vai consolidar esse processo que já estava avançando. Só que além da ciência, a Babi falou aqui agora há pouco, houve uma outra área que também se relacionava com a religião nessa época e aos poucos foi se separando, que é a política. Como que a política se relacionava com a religião antes da Revolução Francesa? Poder religioso e poder político juntos. Ok, exatamente isso. E como é que funcionava esse poder religioso e político juntos? É isso mesmo. Tinha um acordo entre as pessoas que tinham o poder político e clero, por exemplo, então eles meio que tomavam conta de tudo. Tá. Vamos com calma. O ponto é assim, vamos pegar hoje, vamos fazer comparação com hoje, fica mais interessante. Por que a gente obedece o governo? Hoje. Porque tem leis que fazem com que a gente tenha que seguir as ordens do governo, senão você pode ir preso, por exemplo. Então, aqui colocaram que é porque o governo controla tudo, a Ana falou a questão da punição, né? Agora, será que, por exemplo, agora o governo decretou que a gente não deve sair de casa. Será que o único fator para a gente não sair de casa é porque senão vai vir a polícia descer a porrada na gente?
Não. Quais são os Não, é fatores? por causa do corona aí. Ou seja, existe um certo acordo entre nós que a situação está meio perigosa. Então, o governo, quando ele estabelece isso, a gente entende que é uma coisa razoável. Não é que eu não vou sair na rua para o governo me dar porrada, é porque eu entendo que, razoavelmente falando, o governo tem sentido no que ele está falando. Tá? Hoje em dia, o que legitima um governo, só para retomar um assunto que vocês quase não viram lá no Senac, é o que a gente chama de contrato social. Já viram falar desse conceito? Né? Vocês ouviram algumas vezes nas Quase não aulas. trabalhou isso. Né? A gente quase não falou em contrato social. Mas a ideia hoje é o quê? Claro que não, ninguém. Social, sabe. não. A ideia é, ao obedecer o contrato, você está obedecendo a quem? A você mesmo. Então, hoje, o governo, ele supostamente, né, a gente sabe que na prática é um pouquinho mais, a teoria é outra, a expressão diz isso, mas supostamente, quando o governo ele estabelece alguma coisa e a gente obedece, se o governo está me representando, eu estou obedecendo a mim mesmo. Né? Então, hoje em dia, a ideia do governo, ele tira o seu poder do povo, tira a forma de falar, né? Então, o poder do governo vem do povo. Agora, antes da Revolução Francesa, não se pensava assim. Né? Até a Revolução Francesa, da onde vinha o poder do rei? Deus. Vinha de Deus. Né? Então, alguns até colocaram que havia um acordo entre o clero e a igreja. O clero, ele tinha um certo poder na Idade Média. Na Idade Moderna, o clero, de fato, ele era a igreja, né? O clero, ele era uma instituição forte e tal. Mas o grande ponto era, a religião, ela era um fator de legitimidade política. Qual que era o problema? Até um debate, não sei se você poderia entrar um pouco nisso, mas é até um debate se na Idade Moderna já existia ateu ou não. Mas vamos supor que fosse possível existir ateu nessa época. Qual que é o problema de você ser ateu na França do ano, ou da Inglaterra do ano 1600? E digo mais, se você fosse um ateu, você seria um perigo para a sociedade. Por quê? Porque se as você não pessoas eram acreditava muito... no Deus, se você era anti-religião, se você não era da religião da época, né? Você não ia obedecer as regras, as leis da época. Isso é um fator. Mas tem E uma também coisa. pela religiosidade extrema. E também, senão todo mundo ia ficar, olha, e senão todo mundo ia poder começar a se revoltar. Se todo mundo começasse a ser ateu, daí todo mundo ia se revoltar. Porque não precisava seguir as leis. As leis, se você não acredita num Deus, as leis são supostamente de Deus, você não precisa seguir elas, afinal você não acredita nele. Boa. Além disso, o Flávio trouxe aí uma questão de legitimação de poder. Se a gente traz a palavra legitimação de poder, quem legitima quem está no poder é a igreja. Se eu não acredito na igreja, eu tenho como legítimo aquele governante? Não. 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 Por isso que a questão não era nem só você acreditar em Deus, né? Você tinha que seguir a religião daquele governo. Então, assim, se o país era protestante, ou você é protestante, ou você vai embora de lá, filho. Se o país era católico, ou você é católico, ou você vai embora. Porque você é um perigo para aquela sociedade, porque você está colocando em risco o que dá legitimidade àquele poder. Né? Alguém pode falar assim, se ele não acredita em Deus, ou se ele não acredita na nossa fé, esse cara ele não vai acreditar, ele não vai seguir nossas leis. Né? Porque ele não está seguindo aquilo que legitima o poder. Quer acrescentar algo, Babi? Senão eu vou começar a Revolução Francesa. Não, vamos lembrar que esse saber que a gente está trabalhando na aula passada e nessa aula, tanto que vocês vão receber material escrito parte 2, é um saber que a gente está trabalhando. Mito, religião, pensamento científico e senso comum. Então, eu e o Flávio, a gente veio aqui para trabalhar com religião e pensamento científico, né? Trazendo mito para religião, para pensamento científico. Vocês vão receber outros 2 vídeos. Um da Thaís com o Fábio e um da Louise com o Diogo, trazendo outras questões sobre esse mesmo saber. Então, a gente vai construir esse caminho com vocês
E aí a gente precisa prestar bem atenção e tentar lembrar das aulas que a gente teve antes. Então, lembrar do contrato social, como o Flávio falou, dessas palavras como legitimação, o que legitima hoje, trazer na nossa reflexão, o que legitima hoje o poder político, né? Hoje em dia não é mais a religião, ou pelo menos não deveria mais ser a religião que legitima o político. Vou falar deveria, porque a gente sabe a conjuntura que a gente vive. Então, a gente tem que tentar pensar essas questões para que, a partir de agora, quando a gente entrar, então, em tempos históricos específicos, como a Revolução Francesa aí que o Flávio vai trazer, a gente consiga fazer essas relações com a aula passada e com o saber que a gente está trazendo agora. Oi, quer falar mais, Davi? Falei, pronto. Tá. Porque acho que um ponto importante, gente, é algo que passa meio batido, mas antes de entrar na Revolução Francesa e voltando ao meu suposto terraplanismo, que a ideia é o seguinte, como eu falei para vocês, ali o Pedro colocou coisa boa, não, você é considerado uma ameaça, exatamente isso, Pedro, né? Então, se você não segue a crença vigente, você é considerado como alguém que está indo contra aquilo que legitima o poder. E no fim das contas, né, a gente vai para chegar na questão da ciência, como a gente vai ver, eu acho que a grande maioria de nós aqui, nós não dominamos diretamente o conhecimento científico. Ou seja, se alguém falar para mim assim, olha, prova para mim agora que a Terra não é plana. Tá? Eu vou falar, não, eu creio nas teorias científicas. Eu acredito naquilo que o cientista diz. Mas perceba, o ponto central que eu coloquei eu acredito naquilo que o cientista diz. Né? Então, existe sempre, né, a legitimidade de um conhecimento, a legitimidade do poder político, ela é também uma crença. Só que essa crença social, que faz parte do senso comum, né, que a gente já falou bastante disso, ela é uma crença que se baseia, né, na ideia de que existe um método e que esse método é objetivo e que qualquer pessoa pode colocar ele em teste. E que é aquela máxima que a gente aprende no Fundamental 2, que é a diferença entre pensamento racional e pensamento religioso, né? Então, o que legitima agora, o que estaria legitimando, então, a ciência seria um pensamento racional, seria não mais uma questão religiosa dentro da sociedade. O meu problema é que do pensamento, acho que todo pensamento é racional, até o não religioso, eu também, místico, é que a gente coloca esses conceitos aí, traz esses conceitos dentro da matéria específica. Sim. Quando a gente aprende isso lá no Fundamental 2. Então, o Lucas lembrou aqui do Galileu, que a gente citou também, né? Então, o ponto é esse, toda crença, ela vai ter um pressuposto racional, agora nem sempre ela é científica. É que a gente meio que associa o racional com ciência, né? A ciência já está tão forte no nosso senso comum que para nós ciência e racional é a mesma coisa. Então, algo que vá contra a ciência é irracional. Mas é o que a gente falou, até o terraplanista, ele quer ser científico. Ainda que ele rejeite o resultado dos testes, né? Mas vamos lá. Então, a Revolução Francesa, ela vai consolidar essa separação da religião com as outras áreas. Então, até a Revolução Francesa, o que legitimava o poder de um rei, na França, pelo menos, né, mas em boa parte da Europa continental? A ideia de que Deus legitima o poder do rei. Então, se o rei está lá, é porque Deus quer. E quem é você para ir contra o que Deus quer? No século XVIII, que é o século da Revolução Francesa, você já tem caras como Rousseau e, antes disso, o Hobbes, o Locke, que vão dizer o que? É possível você legitimar o poder político sem passar pela religião. Ainda que essas ideias não tenham entrado em vigência automaticamente. Né? Então, que legal, é isso mesmo. Né? Mas no mundo pós-Revolução Francesa, sim, isso se torna uma realidade. E aí, o que acontece nesse mundo pós-Revolução Francesa? A religião, ela se torna algo que a gente fala que é da esfera do privado. Né? A religião é uma coisa sua. A sociedade, né, o espaço público, ele não vai ter mais como base o conhecimento religioso. A base agora é o conhecimento científico. Só que o conhecimento científico, que a Babi trouxe algo que é bom lembrar, esse conhecimento científico, ele traz algo que é típico do pensamento cristão, vamos chamar assim. Não sei quem aqui é cristão, quem não é, mas vamos pensar o seguinte. Os povos antigos tinham várias crenças, várias religiões, vamos chamar assim, né? Lá na antiguidade,
os povos tinham seus deuses. E a visão era sempre assim: um povo que é muito poderoso e que vence um outro povo, acreditavam que esse povo poderoso, eles tinham deuses poderosos. Então vamos supor assim, o Brasil entra em guerra com a Argentina. E aí o Brasil vence a Argentina. Vamos supor que a gente fôssemos povos da antiguidade aqui, né? Meio estranho isso, mas vamos fazer esse exercício maluco. O que o argentino diria? Os deuses brasileiros são mais poderosos que os nossos. Só que o argentino vai chegar e falar assim: vamos então seguir os deuses brasileiros. Isso acontecia na antiguidade? O que vocês acham? Não. Por que não? Tá certo? Não. Porque senão o cacique, sei lá, qual fosse o líder religioso / político da época, iria cair por terra. Pode ser, né, um argumento interessante, né? Mas o ponto principal é que a visão dos deuses em geral era que os deuses eles eram deuses locais, vamos chamar assim. Então é o deus desta terra. Então, quando você ia para uma outra terra, você não ia falar assim: nossa, eu vou seguir os deuses da minha terra. Não, quais são os deuses daqui? Como é que eu tenho que fazer para agradar os deuses daqui? Essa era a visão que você tinha. Então, ou seja, o conhecimento, essa forma de conhecimento em especial, ele era muito localizado. Não havia essa pretensão de que os outros povos têm que seguir o meu Deus. Sim, isso é muito comum. A gente, trazendo um pouco do que eu trouxe no outro podcast, a gente pensa nas religiões de matriz afrodescendentes aqui, que a gente tem no Brasil, Candomblé, a Umbanda, que são as mais conhecidas, e a gente pensa em orixás como se na África os orixás eles fossem cultuados em todos os lugares. E em cada lugar um orixá é cultuado. Então tem uma cidade específica para cada orixá. Tem um lugar específico para cada orixá. E ele vai ser cultuado naquele lugar de formas diferentes. Como se fosse, fazendo uma relação bem rasa, várias religiões diferentes que, quando veio para o Brasil, juntou em uma religião só. Então, isso a gente consegue ver hoje em dia, inclusive. A gente fala dos povos antigos porque a gente tem muita influência desse pensamento, né, que é um Deus só, uma coisa só, que veio da religião aí cristã. Mas quando a gente trabalha ainda dentro de outras sociedades que têm construções diferentes, a gente percebe isso que o professor Flávio está falando. Então, quando a gente trata a Umbanda e o Candomblé aqui, cultuando vários orixás, na África isso acontece um pouco diferente. E não é que um nega a existência do outro. É só que em cada cidade um orixá específico vai ser cultuado. E não que a existência de um negue a existência do outro. É só localizado mesmo. Então, eram conhecimentos locais, né? Então, que não tinham essa pretensão de se impor sobre os outros. É no desenvolvimento do judaísmo que vai surgindo essa ideia do Deus único, que os judeus já tinham ideia do Deus único. Mas era meio curioso, né? Os judeus tinham um Deus único, mas eles não negavam os outros deuses. A princípio, né? No desenvolvimento do Antigo Testamento, se você for cristão ou cristã e já leu, aos poucos começa a se falar: os outros deuses são falsos. Mas, a princípio, não havia uma negação deles, né? E aí, quando chega no cristianismo, aí já isso já é definitivo. Então, a ideia de que é este Deus único, e esse Deus único é o único verdadeiro, e todos os demais são falsos. Então, nesse aspecto, o cristianismo, quando ele se desenvolve, ele vai ter uma característica que é o chamado proselitismo. Alguém sabe o que é essa palavra? Se você é cristão, você tem a obrigação de saber. Mas a maioria dos cristãos não sabe o que é essa palavra. Eu não sei. O que é o proselitismo? Eu posso procurar no dicionário? Se fizer isso rápido, faça, por favor. Se quiser dar um Google aí, 5 segundos. Vou até colocar a palavra aqui para quem não sabe, ó, proselitismo. O João Paulo colocou meu ouvido, que eu não entendi. Ah, tá, porque foi o áudio que entrou muito forte, tá. Olha lá, o Nicolas colocou o que apareceu na imagem. Atividade fazer prosélitos é ótimo, né? Basicamente é o quê? Uma religião proselitista é uma religião que busca converter os outros. Então, a ideia do cristianismo
Isso, a Isabel até colocou aqui, ó, esforço contínuo para converter alguém. Exatamente isso. O cristianismo ele é diferente das demais religiões da época, e o Mateus também colocou, exatamente porque ele tem essa característica. Ao invés de ele se pensar como um conhecimento local, que é só para os seus adeptos, ele se coloca como a verdade para todos. Né? Então, por isso que ele é proselitista. O cristianismo ele tem essa pretensão de ser universal, de ser uma crença, de ser um conhecimento religioso, mas que não é só para meia dúzia de gente ali da Palestina, e sim que deve ser para todo mundo. E a Europa, quando ela se forma, né, a cultura europeia, ela tem como base essa maneira cristã de pensar. Ou seja, uma verdade não é uma verdade só para o meu grupo. Uma verdade necessariamente é uma verdade para todos. Então, quando a ciência se desenvolve, esse método científico se desenvolve, ele herda do cristianismo essa coisa meio proselitista, muitas aspas aqui, pelo amor de Deus, né? Que a ideia é o quê? Que o conhecimento científico, ele é universal. Né? Então, se é verdade que a ciência está falando, ela é verdade para todo mundo, não interessa o que a pessoa acredita. E se a pessoa não acredita nisso, ela está errada. Fala algo, Babi. Então, quando a gente pensa dessa construção de pensamento, a gente tem que lembrar, então, das raízes de onde veio a nossa sociedade, né? Então, se a gente fizer a linha do tempo aí, então, com muitas aspas, com muitas analogias esquisitas, a gente traz, então, um pensamento que se constrói, primeiro religioso e depois científico, na mesma via de mão, né? Então, herda a ciência e herda algumas questões, como essa questão universalista, essa questão de estar certo para todos. Mas não significa que a religião esteja atrelada à ciência, né? E sim que há uma questão de se construir esse pensamento. E quando a gente constrói coisas, a gente herda coisas. Por mais que a gente muitas vezes queira negar estas heranças e estas consequências que vêm junto. Nicolas colocou um exemplo ótimo aqui, né? Uma pessoa fala, eu acredito na gravidade, a outra fala, eu não, e começa a voar. Porque a grande questão da ciência não é negar, ou daquele que não aceita a ciência, né? Não é negar os fatos da natureza, mas a maneira de entender os fatos é outra. Né? Então não é que o cara fala assim, eu não creio na gravidade, então eu posso voar. A questão é essa, se o cara não crê na gravidade, ele tem uma outra maneira de explicar o porquê que a gente não pode voar. Por que a gente não pode voar? Porque Deus não quer. Se eu tivesse asa como os anjos, eu poderia voar. Sei lá, sabe, algo assim. Então a questão não é que você está negando os fatos e, portanto, você pode fazer com que não funcionem os fatos, né? Mas a maneira de você entender a realidade, né, é um outro método, né? Então essa é a questão. E alguém colocou aqui, ó, homem com Alzheimer esquece da gravidade e flutua pela cidade. Muito bom esses memes, gente. Tem uma questão também, quando a gente pensa nisso, que vão começar a surgir dentro do pensamento científico, de forma geral, que é um dos nossos objetivos de trabalhar nessa aula, né? Correntes de pensamentos que vão tentar se fazer neutras quanto a essas raízes e influências, né? Se a gente pensar nas ciências humanas, então, uma linha de pensamento que tenta fazer isso é o positivismo, dentre outras, que tentam ser e se colocar neutras para analisar não sei como falar isso 100% correta, de forma 100%. Vai, me ajuda, Flávio. Pensa numa palavra aí. Seu áudio falhou um pouquinho, mas eu suponho que a ideia é assim, se uma verdade ela é universal, ela necessariamente nega qualquer outra pretensão de verdade. Então, por isso que ela é neutra. Né? Então, se aquilo que eu sigo eu entendo que é verdade, eu vou dizer assim, não, isso aqui não é tendencioso, isso aqui é a verdade. Tá? Então, se eu acho que a ciência é a verdade, supostamente ela é neutra. Sim. Né? Então, mas existe um aspecto que é interessante, que o próprio conhecimento científico, ele também é um conhecimento em disputa. Então, por exemplo, citamos aqui o Galileu, né? O Lucas citou e a Babi também citou, né? Então, falamos do Galileu.
o Galileu, ele quase foi para a fogueira. Só que quem rejeitou o Galileu foi apenas a igreja? O cientista... Não. Ó, a Isabela está perguntando aqui, só dizer que a aula vai até às 15 horas. Previsão, pelo menos. Amanhã. De notificação aqui, espero que... escrevi errado. Mas, enfim, voltando. Estava respondendo o pessoal, gente. Então, quem rejeitou o Galileu não foi apenas a igreja. Claro que a igreja, sim, era uma instituição muito poderosa no momento. Mas os cientistas da época rejeitaram o Galileu. Se a gente pegar um outro teórico cientista importante, né, um outro cara que vai trazer uma teoria que é extremamente impactante para a sociedade, que é um cara como o Charles Darwin. Quando o Charles Darwin trouxe a teoria dele, a sociedade aceitou imediatamente? E quem foi que rejeitou essa teoria? Flávio, achou que você foi mutado. Eu acho, Apareceu ali o símbolozinho de microfone mutado. E agora, tá me ouvindo? Ah, tá, a Babi colocou mutar todo mundo e eu fui mutado, foi isso. Eu? Como? Como? Eu toquei na minha tela. Ah, é? Então foi alguém. Deixa eu ver aqui. Aqui tem ativar mudo de todos. Mude, Babi. Oi? Bom, agora eu já estou então. Vocês me ouviram falando do Galileu? Foi logo antes disso que cortou. Ah, tá. Tadinho, Babi levando a culpa. Mas enfim, alguém mutou. Mas vamos então rapidinho o Galileu, né? Então, quando a gente fala do Galileu, o que é interessante? A gente sempre fala, a igreja condenou o Galileu. Ok, isso é fato. Mas os cientistas da época também negaram o Galileu, né? Então, ele não teve legitimidade junto aos cientistas. Se você pegar o caso do Darwin, não é diferente. O Darwin, ele também foi rejeitado de imediato. Mas quem rejeitou o Darwin? A igreja? A igreja, na época do Darwin, nem tinha tanta importância mais. Tá? Então, quem rejeita o Darwin, a princípio, são os cientistas. Então, o ponto é, a ciência, ela é um conhecimento verificável, né? Ela tem um teste, mas até se construir as teorias, né? As teorias que têm legitimidade para a sociedade, existe uma disputa social também. Então, esse aspecto que a gente fala que a ciência não é neutra, né? A ciência, a maneira que ela se constrói... Aqui tá, vocês se mutaram, agora que eu tô vendo. A maneira que se constrói, né, a questão da ciência também envolve disputas de poder, também envolve relações sociais e coisas do gênero. Tá? E aí, nesse aspecto, vamos para a Revolução Francesa, né, que é o que a gente ia começar a falar, e fizemos esse parênteses enorme. No mundo pós-Revolução Francesa, a igreja ela vai se tornar agora uma questão de moral, uma questão privada, e aí a sociedade agora, né, vai tentar se colocar como que o conhecimento não vai ter como base as discussões religiosas. Tá? Então, a questão científica agora vai se tornar a referência. Mas vamos pensar assim, um dos fatores que fazia a gente ter uma certa unidade entre as pessoas de um mesmo território era a religião. Não que as pessoas não se matassem por religião e não se matem até hoje, mas a religião ela era também um fator de unidade. No momento em que a religião ela deixa de ser uma questão social, uma questão pública, se torna uma questão privada, você vai ter que ter agora um outro fator de unificação das pessoas de uma mesma região. Que tipo de discurso vai se desenvolver nesse momento? Que não tinha até então. Começa a ter no século XIX, no mundo pós-Revolução Francesa. O que é que vocês acham? O que vai dar unidade para as... Que ideia que vai dar unidade para um povo que não é mais a religião? Eu estou no mudo? Não estou no mudo agora, vocês estão me ouvindo, né? E aí, gente, ninguém está escrevendo, ninguém está falando. Política, discurso de liberdade, agora estou começando a escrever. Ciência. Mas será que a ciência ela é um fator de unidade?
Assim, nós vamos todos nos respeitar porque nós acreditamos na ciência. Será que isso é um fator? Discurso de liberdade, talvez tenha um pouco a ver. Questão da política tem um pouco a ver também. Quer falar, Babi, ou Augusto, que abriu o microfone aí? Como é? Patriotismo? Isso, é que o patriotismo é um passo seguinte, né? Mas é um passo anterior ainda, que é o nacionalismo, né? Ou seja, você não tem mais algo que é universal, ou seja, ser cristão é algo universal para todos. Só que você passa a ter um discurso que, pelo menos naquela região, ele dá uma unidade para as pessoas, né? Que é o discurso do nacionalismo, que é um discurso muito atrelado à imagem do Estado, do governo, que até então não tinha muita clareza essa relação. Então você passa a ter o nacionalismo como um fator importante. Isso aqui é só para vocês entenderem as mudanças que estão acontecendo. Vamos pegar o seguinte. Antes chovia porque Deus quer que chove, né? Era a crença que tinha. Agora você explica o porquê que chove. Mas quem é que disse que a natureza precisa ter regras para funcionar? Por exemplo, alguém fala assim, se uma pessoa ela perde, sei lá, a visão, ela tem a audição ampliada, coisa do gênero. Alguém fala, porque a natureza sempre busca um equilíbrio. Não sei se já ouviram algo assim, né? O próprio Charles Darwin, quando ele fala da seleção natural das espécies, né? Que a natureza vai buscando se equilibrar o tempo inteiro. Mas o ponto é, quem é que diz que a natureza busca se equilibrar? Por que a gente acredita nisso? Vocês estão aí? Minha barba tá muito grande. Porque tem ordem. Tem uma certa ordem nas coisas. Será que tem uma ordem ou a maneira de a gente enxergar as coisas, a gente põe um ordenamento na realidade? Porque eu quero mostrar para vocês que para chegar nessa questão científica, né, você vai ter o quê? A princípio, a religião, a igreja tinha dava legitimidade para tudo. Na hora que a igreja e a religião perdem isso, você vai ter a questão do nacionalismo se desenvolvendo junto com a ideia do Estado. Agora, o Estado, ele é o que legitima o conhecimento. E o Estado atrelado à ciência, né? Não mais ligado a um conhecimento religioso. E aí vai surgir um tipo de conhecimento que é muito forte no século XIX, que é exatamente o naturalismo. Lembra quando a gente falou do poema do Drummond lá, né, que era um czar naturalista, né? A gente citou isso em sala de aula. Não sei se você já viu, Babi, aquele do Drummond, a anedota búlgara. Eu passei em sala de aula para eles que falava do czar naturalista. A gente falou rapidamente, foi muito coisa de alguns minutinhos na sala, que era o naturalismo. Então, é uma forma de pensar o naturalismo que implica numa ideia de que a natureza possui uma ordem, que a natureza ela busca um equilíbrio, que a natureza é algo que sempre se harmoniza. Então, não por acaso, quando o Darwin traz a ideia da seleção natural, tem tudo a ver com esse pensamento naturalista, ou seja, a natureza se equilibra. O que não deixa de ser uma crença também, né? Quem diz que a natureza se equilibra? Eu posso olhar para a natureza quando eu vejo um terremoto, quando eu vejo um animal caçando o outro, aquilo é um caos. Mas a gente acha que é ordem. É uma escolha que a gente faz de entender as coisas. E nesse mundo, neste contexto, onde você tem o nacionalismo e o naturalismo, a religião ela vai perdendo espaço cada vez mais, e você tem isso, né? O Lucas citou exatamente o poema aqui. Boa memória ele tem. Então ele pesquisou rapidinho. Que falou assim, aquele poema do czar que caçava homens, mas achava que quem caçava borboletas era bárbaro. Sim, eu lembro. Lembra bem mesmo. Mas enfim, e aí vai começar a surgir o chamado... nesse contexto vai surgir a filosofia do positivismo. Que só dá para entender o positivismo neste contexto. Né, do século XIX, onde um pensamento naturalista, dentro de um Estado que legitima agora o conhecimento científico, vai surgir. E esse positivismo, ele vai trazer essa ciência universal que eu e a Babi estávamos falando há pouco. Essa ciência que é verdade para todo mundo, quer você queira, quer não. Tá? Então, uma ciência que meio que atropela outros conhecimentos que não sejam científicos.
Vocês já ouviram essa expressão positivismo? Tem alguma noção do que significa? Vou até digitar aqui positivismo, só para vocês, se não entenderem errado. Quer falar um pouquinho do positivismo, Babi? Do contexto? Essa é a... Eu não quero invadir a aula da Luísa e do Diogo. Vai só introduzir. Isso. O positivismo, ele traz para dentro do modo de pensar das ciências humanas uma nova... O que seria um novo jeito de se pensar isso. Então, quando a gente trabalha isso... Lembrando um pouco do que o Flávio falou antes, Flávio, você falou de quem constrói o conhecimento, das relações de poder. A gente tratou isso muito em sala de aula, né? As nossas primeiras aulas de perspectiva, de discurso, de narrativa, é sempre quem constrói isso, quem constrói. E o positivismo, ele vai tentar trazer para dentro de todas as ciências uma visão neutra. E dentro do que a gente trabalhou em sala, é possível? Dentro das ciências humanas se construi o que seria, então, isso que o Flávio falou, uma verdade absoluta, neutra, que se aplica a todos. Se a gente lembrar das nossas aulas, a gente já construiu um conceito de história, de como a historiografia se constrói, de como o pensamento histórico vem no mundo, trouxe textos, trouxe imagens. Então, quando a gente trata o positivismo ele para dentro da ciência com essa ideia de que a gente já viu na sala de aula que é complexa de aplicar em ciências humanas, né? Ao meu ver. Em ciências humanas é um pouco mais. Fazendo, então, essa analogia, essa análise, essa relação com as aulas que a gente fez até então, até agora. E não só isso, Babi, a questão é que o positivismo ele traz uma visão científica que a gente herdou muito, que é assim, primeiro, a ciência é uma coisa só, ele é uma verdade universal absoluta. E não só isso, eles falam assim, mas no passado os cientistas estavam errados. Eles vão dizer, não, peraí, é que a ciência ela está numa escala de progresso, como se a ciência fosse sempre uma série de estudos que vão se corrigindo e vão cada vez mais progredindo. Eu vou até colocar para vocês aqui no chat o lema do positivismo, que é o seguinte, ó, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Né? Este lema aqui nos lembra o quê? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O que essas palavras aqui nos lembram? Não me lembram coisas muito boas, Flávio. Colocando em apenas os substantivos mais importantes aqui, vamos dizer assim, né? O positivismo tinha o lema 3 palavras, que era amor, ordem e progresso. Isso nos lembra o quê? Gente, pelo amor de Deus. Gente. Vocês sabem, né? Copa do Mundo. Pode olhar a ordem e progresso, me lembra a bandeira do Brasil. Isso, o Matheus também colocou aqui Brasil. E não é por acaso isso. A gente vai depois disponibilizar para vocês verem o vídeo da aula do Diogo e da Luíse, que exatamente o vídeo do Ipiranga que colocou aqui. Que o positivismo ele é uma filosofia que vai influenciar muito os republicanos aqui no Brasil. Então, quando eles proclamam a República, eles vão pegar esse lema positivista e colocar na bandeira. Só que é interessante, né, que o lema positivista era amor, ordem e progresso. Só que no Brasil colocar só ordem e progresso, porque aqui não tem amor, né, gente? Olha que país triste que a gente tá, né? Faltou amor. Como diria crioulo, né? Não existe amor em SP nem no Brasil, né? Mas, enfim, o lema era esse, de que há um progresso constante, né? E esse progresso ele vai sempre a partir de uma ordem e dessa ideia de amor, que vai sempre levando a gente a um conhecimento cada vez mais verdadeiro, né? Então, o Augusto Conte, que vocês vão ver isso, se bem que falta ordem e progresso também, que colocou aqui. É verdade, falta. Errado. Mas eu acho que tinha que ter amor na bandeira, seria mais bonitinho, né, gente? Já que tá ordem e progresso, põe amor também, né? Vamos fazer assim, quando alguém aqui virar político, leve essa proposta lá para mudar a nossa bandeira e colocar amor. Aqui é mais bonitinho. Eu teria o nosso voto.
Mas o... Sai do Discord, Renato. Tá acontecendo aqui. Mas, enfim, vamos lá. Então, o positivismo ele vai ser fruto disso. A gente não vai entrar muito no positivismo, que é a aula que a gente já falou da Luísa e do Diogo. Só que vamos pensar assim, além desses aspectos que a gente está falando de mudanças políticas, de mudanças morais, né? Porque a religião agora se torna algo privado, e o nacionalismo é a nova moral pública, né? Que vai redundar no patriotismo. É que o patriotismo é uma ideia de você associar o nacionalismo ao Estado, né? E aí você defende a pátria, né? Esse tipo de coisa. Pega o próprio hino nacional, né? O pátria amada, idolatrada, salve, salve, né? Então, assim, o nacionalismo, ele é uma coisa mesmo religiosa, né? Só que não é uma religião mais no aspecto transcendente, né? Não é um Deus transcendente, mas é a pátria, né? Que é esse Estado nacional que se torna a referência. Então, estão acontecendo essas mudanças políticas, essas mudanças que a gente está colocando aqui, né, do naturalismo, do nacionalismo. E que tipo de mudança econômica está acontecendo no século XIX? Isso é um fator que também é importante a gente lembrar. Aqui é preciso usar um pouquinho a memória. E o Brasil também está nesse fuzuê dessas mudanças econômicas aí, do século XIX. O que vocês se lembram, ou que vocês imaginam que aconteceu no século XIX economicamente? Fim da escravidão, isso é sim. Mas o fim da escravidão também é movido por essa... Qual a pergunta o professor travou? O João está dizendo assim, estava acontecendo várias mudanças no século XIX nesse mundo pós-Revolução Francesa. Então a gente falou da mudança política, da questão de que a religião se tornou algo privado, da questão de que a moral agora é uma moral nacionalista, né? Isso, o Henrique colocou ali, né? A questão do naturalismo, né, como uma maneira de você acreditar, pensar a natureza, e economicamente está acontecendo a Revolução Industrial. Não só a Revolução Industrial, a chamada Segunda Revolução Industrial. Que tipo de coisa que a Revolução Industrial trouxe que impactou muito as sociedades da época? O que é que vocês acham? Motor a vapor, a indústria, né? A Revolução Industrial. O que mais? Pensa assim, como é que a sociedade, como é que devia ser a sociedade antes das fábricas? Esse é o ponto, produção e fábricas. Como é que era a sociedade antes da Revolução Industrial e o que virou a sociedade com a Revolução Industrial? Que vai ficar mais fácil a gente entender essas mudanças que a gente está falando. Sei lá, não lembro. Mais empregado e migração de pessoas para cidades, né? Ou seja, começa a ter um êxodo rural e as cidades começam a crescer cada vez mais. Mão de obra. E aí? Existe uma consolidação do modelo político-econômico também, né? Importante, eu achei que... Então, a grande questão é exatamente isso. Todos nós estamos colocando aqui, né? O século XIX, não sei quem aqui viu aí aquele vídeo que a gente mandou, que os professores estão mandando, das quartas literárias, né, para o Senac, e aí eu indiquei 3 livros, né? Pedi para indicar um só, mas eu não consegui. E o livro que eu indiquei chama A Era das Revoluções, que é do historiador Eric Hobsbawm. E ele põe como que, em especial, essa virada do século XVIII para o XIX começa a ter tanta mudança, mas tanta mudança, né? Porque é a Era das Revoluções. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, mas não é só isso, é tudo que está mudando. Então, o que vocês estão colocando aí vai gerar a guerra, que a guerra ainda é um pouco daqui a pouco, né? Mas no momento em que você começa a ter essa sociedade se industrializando, o que vocês falaram, até então, como é que era a sociedade europeia? Ela era rural. Né? Então, você tinha os núcleos urbanos? Tinha, mas eram pequenos. Com a indústria, você começa a ter uma produção extremamente alta, uma produção acelerada, de muita mão de obra, e muita gente começa a sair do campo e começa a ir para a cidade. E essa cidade que vai crescer assim, do dia para a noite, né, vai crescer muito em pouco tempo, como é que vai ser a estrutura de vida nessa cidade? Como é que são as condições de vida? Por que tá todo mundo com um coraçãozinho aqui? Ah, tá, alguém está colocando coração nos comentários, entendi. Quando a gente pensa
em urbanização, e olha que é uma matéria que a gente vê bastante na área de geografia, principalmente, a gente tem diversos problemas. Quem pode falar desses problemas? A gente, não é possível. Alguém tá falando aí no chat? O João Cocoishi. O que acontece com essa cidade que cresce muito rápido, essa urbanização sem controle, ela é caracterizada de que forma? Pelo que vocês já viram na escola, enfim, travou para mim. A pergunta, gente, ó, o pessoal está falando assim, que tipo de mudança que a segunda revolução industrial trouxe? Então, as cidades cresceram porque houve êxodo rural. E como é que é essa nova cidade que cresce em função da indústria, né? Condições precárias, né? E é interessante, por exemplo, é uma mudança tão impactante num período muito curto. O Hobsbawm, né, no livro dele, tem uma hora que ele fala sobre a questão da religião. Ele fala assim que você tinha lá o pastor, que ele era um pastor, ou padre, né, que seja, um pregador, que ele era do meio rural. E o meio rural tinha sua dinâmica, sua forma de vida, seus desafios. Quando a cidade cresce absurdamente, as pessoas vão para uma cidade. Na Europa não tinha o que a gente chamaria de favela hoje, né, mas eram os cortiços. E eram condições de vida precárias, uma situação de vida horrorosa. E quando chega na igreja essas pessoas que tinham essa forma de vida com condição tão precária, os discursos religiosos não são capazes de dar um sentido para essas pessoas. Então, quando o movimento operário começa a crescer, o movimento operário ele vai ter uma coisa meio que uma indiferença à religião. Não é porque os comunistas eram ateus, né? Esse tipo de coisa que vai surgir depois, né? É porque a religião, de fato, ela era um tipo de discurso que, para essas pessoas dessa realidade urbana, era um discurso que não tinha mais sentido. Né? Porque foi uma mudança tão radical e o próprio... Claro, depois as igrejas vão se adaptar a essa realidade também, católicas e protestantes. Né? Mas nesse primeiro momento, quando começa a crescer a indústria, a igreja, ou a religião, que já era uma coisa do espaço privado, ela é incapaz de dar resposta para as pessoas. O Matheus tem várias pessoas dando coração em tudo aqui. Ó. Eles levaram a sério o amor, ordem e progresso. Mas, enfim, então, gente, isso é interessante, por quê? Porque a segunda revolução industrial ela vai afetar de tal forma a sociedade europeia que vai mudar todas as relações sociais, relações de trabalho, as relações religiosas, relações afetivas. Como é que você consegue ter família num sistema que o marido tem que trabalhar 14 horas, a mulher tem que trabalhar e os filhos têm que trabalhar? Né? Então, assim, você só descansava de domingo e olhe lá. E aí era o dia de ir para a igreja. Exatamente. E a igreja muitas vezes não te dava respostas. Né? Então, assim, na verdade, a situação ela foi mudando de tal maneira que é por isso que é uma era das revoluções, né? Revoluciona a nossa maneira de viver, né? Nossa, no caso, europeia. E por que essa maneira europeia de pensar, a partir desse contexto que alguns já até colocaram aí, que vai ter a ver com guerra, como que essa maneira europeia de pensar se torna efetivamente universal? O que os europeus fazem a partir disso que vai fazer com que essa maneira de pensar, essa maneira de ver o mundo, que eles vão tentando dar um jeito de ajeitar tudo isso, como que isso vai meio que se espalhar para o mundo inteiro? O que vai acontecer nesse final do século XIX que vai consolidar essa visão europeia de mundo para o mundo inteiro? Repetindo sempre, a gente não está prestando atenção. O que como resultado dessa segunda revolução industrial, de todas essas mudanças aí que estavam em processo, no final do século XIX, o que acontece a partir da Europa que vão fazer com que esta maneira europeia de pensar, que a ciência europeia, que o conhecimento europeu e tal, se tornem efetivamente mundiais? O que acontece? Leis trabalhistas, mais ou menos. A lei trabalhista ainda é muito local, Matheus. Ainda não chega a ser. Avanço da tecnologia, mas até então o avanço da tecnologia seria só uma coisa europeia. Colonização, é quase isso. É colonização também, né? Acho que a Babi pode explicar melhor pra gente. Só um minutinho. Você pode puxar aí. Eu tô com um probleminha. Peraí. Tá. Isso, alguém colocou aqui, né? O imperialismo, né? Essa é a palavra.
o imperialismo, ele é fruto exatamente... Voltei, desculpa, Flávio. Gente, eu tô com muita alergia, tá muito difícil falar, por isso que eu tô falando um pouquinho. O imperialismo nessa época, então, vai trazer essa... Eu ia puxar isso, inclusive, da questão do progresso que você falou, lá da ideia do positivismo, né? O imperialismo, então, vai trazer essa ideia, mais uma vez, de dominação, né? De dominação do que o que seria, então, o civilizado, do que seria, então, o mais avançado, high-tech da época, de pensamento, de comportamento, de conhecimento e de costumes. Certo? Eu não consigo falar muito, claro. O ponto, a ideia, o europeu ele vai ter essa visão, gente, vamos pegar, não que todo europeu fosse positivista, tá? Mas vamos pegar lá o lema, né? O amor, ordem e progresso, né? Então, essa visão de que a Europa é a referência, a Europa tem de fato o amor, a ordem e o progresso. O que seria o progresso? É o progresso tecnológico. Né, da ciência, a ciência que gera um resultado, não é só essa ciência teórica, ciência que gera máquinas. Não vou responder nada, só aparece minutos depois do pessoal passar a resposta. Tá. Tudo bem, Lucas, mas participe. Suas respostas a gente está acompanhando aqui. Então, o progresso é isso, né? O que é a ordem? É a ordem social, né? Esse sistema que ele tem aí toda uma maneira de se organizar, né? E que funciona, vamos dizer assim, né? A ideia da ordem é principalmente uma ordem republicana, né? Os positivistas têm essa coisa do republicanismo e tal. E o amor é, inclusive, o amor no sentido de levar para... Quer dizer, eu estou aqui adaptando, óbvio. Mas, assim, essa ideia de que, nós, europeus, que somos tão avançados, somos tão evoluídos, né? Que a ideia de evolução entra nisso também, né? Pelo menos uma compreensão da evolução. Nós temos o dever, né? Por amor que nós temos, de levar para os povos atrasados esse conhecimento que nós desenvolvemos. Né? Então, o imperialismo é esse domínio que os europeus vão fazer, né? Vão realizar sobre todos os continentes. No caso do continente americano, basicamente o continente americano já se formou a partir da cultura europeia. Né? Aqui no Brasil a gente fala português, né? Ou seja, a gente fala uma língua europeia. Ainda que tenha uma ou outra referência de expressões indígenas, expressões africanas, mas hegemonicamente nossa língua europeia, né? Então, agora, o domínio da África como um todo, da Ásia, da Oceania, né? Então, esse imperialismo é essa ideia dessa verdade científica, porque a ideia é que o europeu ele acredita que ele cientificamente ele é superior aos outros. A ideia de que é feita uma teoria que é meio que uma perversão, vamos dizer assim, da teoria darwinista, né? Que o Darwin ele dizia o quê? Que existiam as várias espécies e as espécies eram diferentes. O que caracterizava é que existiam as espécies mais simples e as espécies mais complexas, né? Então, a teoria da evolução do Darwin diz o quê? Que as espécies mais complexas são derivações das espécies mais simples. Mas se você perguntasse para o Darwin, mas quem que é melhor? Não tem quem que é melhor, as espécies são diferentes. Só que criou-se, dentro dessa lógica do progresso, uma visão... Peraí, que eu busco aqui. Uma visão de que existiam espécies melhores do que outras. E aí, passou-se a aplicar essa ideia do Darwin a debates sociais. E surgiu aí o chamado darwinismo social. Né? Que basicamente é a ideia... Alguém quer falar? Não, pode falar. Malditos imperialistas. Alguém colocou aqui. É nóis. Então, mas se uma sociedade reinventasse o método científico, a história poderia ser melhor? Uma história melhor poderia surgir, né? É um pensamento, né? Mas o ponto é o quê? Esse darwinismo social vai legitimar que o europeu para falar assim, nós podemos dominar os outros povos, porque nós somos superiores. E é neste momento... Pode falar. Só o último... Eu só quero concluir esse fala. E é neste momento, nesse final do século XIX, não por acaso, que estão se desenvolvendo também as ciências humanas. Né? E por que são ciências humanas? Né? Porque a ideia é, o conhecimento científico, ele é algo que todo mundo tem que... Só se aceita como verdadeiro um conhecimento científico. Então, para eu estudar a sociedade, eu necessariamente tenho que usar um método científico.
Né? Daí que as ciências humanas elas vão se desenvolver muito ligadas a esse pensamento positivista, não que vai manter esse positivismo. A Babi falou nas aulas, trouxe para vocês documentos, tinha textos do Rank, né? O Rank, ele é considerado o pai da história, né? Que é um positivista, um cara que vai usar um método científico para estudar a história. Para a história contemporânea, melhor dizendo, né? Porque tem o Heródoto lá atrás, né? Mas, enfim, então, as ciências humanas, elas vão se desenvolver nesse contexto. De que, já que a ciência explica tudo, eu preciso explicar a sociedade dentro de um critério científico. O darwinismo social, como a gente falou, é uma perversão. Ele não é uma teoria propriamente científica, mas tentam adaptar a ciência para um debate social. Só que as outras ciências humanas vão surgir nesse momento. Né? Quer falar algo, Babi? Na verdade, eu ia falar sobre o comentário que se criassem outros métodos científicos, eles iam ser melhores. A gente consegue perceber essa ideia de que a ciência, a construção e evolução científica do pensamento europeu se coloca como universal até hoje. Ela traz essa questão em coisas que são, inclusive, bem bobas. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de teorias, por exemplo, que os ETs construíram as pirâmides, ou que os ETs construíram a Machu Picchu, porque os europeus não conseguiam entender que tecnologia foi usada e que métodos foram usados para que se construíssem as pirâmides. Logo, se eles não entendiam, ninguém podia entender, porque eles eram os mais evoluídos. Então, isso são teorias que existem até hoje. Se a gente ligar em alguns canais de TV paga, a gente ainda vai ver evidências de que extraterrestres estiveram aqui no Egito Antigo, ou evidências de que ajudaram povos da América, da Mesoamérica, enfim. E na real, é só não entender outros caminhos e outras construções de conhecimento que furam, de alguma forma, essa ideia de trajetória de evolução de conhecimento, né? Que é sempre para frente, que é sempre melhor, que é sempre mais complexo e às vezes não. Babi, puxaram uma hashtag aqui, ó, Babi ufóloga, Babi acredita em ETs. Eu adoro essa discussão. A questão, Augusto, né, exatamente assim, o método científico não é que ele é eficiente ou não. Né? A questão é, o método científico, por fazer parte da sociedade, ele está em disputa. A nossa forma de pensar científica, ela não é boa ou ruim. Ela é interessante em muitos aspectos. Né? Não estou dizendo que a gente não tire coisas boas. A gente só consegue estar aqui nesse computador dando essa aula nesse momento exatamente porque um método científico se desenvolveu e que a nossa forma de pensar científica possibilitou chegar nisso. Não é melhor ou pior, é uma realidade. Né? A questão é que existem questões sociais por trás da ciência. Assim como existem questões sociais por trás da educação, questões sociais por trás da política, né? Então, não é meramente mexer ou não no método científico. A Europa, claro que ela foi sacana, né? Quando essa lógica imperialista de que tem que dominar todo mundo, porque a Europa é a única região do mundo que tem a verdade, é uma instrumentalização da ciência que eles fizeram de forma perversa. Isso a gente pode criticar. Agora, a culpa não é da ciência, a ciência é uma ferramenta. Sim. Assim como você pode falar que em nome de Deus se matou muita gente, a religião ela é uma ferramenta também. Uma ferramenta que ela pode ser usada de muitas maneiras boas, maneiras ruins. Né? Então, você pode pegar a política. A política é uma ferramenta humana para poder garantir que a gente conviva sem se matar. Falar, mas o político é corrupto. Mas o problema é o uso da ferramenta está ruim, o problema não é a ferramenta. Exatamente. Quando a gente fala, foi o que, né, eu trouxe no meio da aula, a gente fala dessa construção de narrativas de quem faz a ciência, né? Não tem como a gente não questionar, dentro das próprias ciências humanas, como que o conhecimento científico se constrói dentro da nossa sociedade. É uma ferramenta ótima, mas continua sendo uma ferramenta muitas vezes elitista, continua sendo uma ferramenta que muitas vezes perpetua algumas coisas desse pensamento universalista europeu. Sim, mas não significa que seja uma ferramenta ruim, né? A gente precisa, dentro das ciências humanas, como cientistas humanos, questionar, analisar, entender
e tentar trazer essas questões sociais que estejam por trás da ciência. Essa ideia de ciência neutra é complexa, porque somos seres humanos. Eu partilho da opinião de que dificilmente seremos neutros, pelo menos 100%. A gente pode tentar, sim, mas que a gente precisa entender as questões sociais por trás da ciência para tentar entender como ela se constrói e como ela influencia na nossa vida, nosso cotidiano e nossas relações sociais, né? E a questão que vai diferenciar as ciências naturais das ciências humanas é que nas ciências naturais você sempre vai ter, vamos dizer assim, um grupo de cientistas, né, que são aqueles que eventualmente estão nas grandes instituições científicas, nos grandes institutos, que meio que legitimam as principais teorias, vamos chamar assim, né? Já nas ciências humanas, né, quando elas se desenvolvem, elas não vão ter facilmente um paradigma só, né? Que a ciência, vamos dizer assim, natural, as ciências naturais costumam ter um paradigma único. Muitas aspas, nem sempre é assim, estou simplificando ao máximo aqui, né? Mas a ideia é as ciências humanas não, elas se desenvolvem já com disputas de paradigmas. Por isso, se você pegar 3 grandes correntes das ciências humanas, né? Que é o marxismo, a teoria do Marx, né, do Weber, do Durkheim, só pegar esses 3 que são contraparte da sociologia, mas que, de certa maneira, as ciências humanas dialogam com esses 3 caras, são 3 maneiras diferentes de você analisar a sociedade. Seja por viés histórico, sociológico, por aí vai. Mas é interessante que nesse final do século XIX, né, só para encerrar que nosso horário já tá batendo, todas as ciências, todo conhecimento tem que ser científico. A ciência ela se torna algo, ela entra no senso comum de tal maneira que se algo não for científico, esse algo é rejeitado. Então, como a gente falou, a história, tinha todo um debate da história na Idade Média, né, da história como uma narrativa, dos feitos dos grandes homens, né, coisa do tipo. A história ela tem que ser científica, a sociologia ela aparece como algo científico, a psicologia como algo científico, o que mais? Que o Benjamin bateu na porta aqui, me distraí. Mas a história, a sociologia, a psicologia, a economia, né? Então todas essas coisas que são conhecimentos tidos como ciências humanas, tudo tem que ser científico. E tem uma questão que a gente lida até hoje, que é o que é relevante cientificamente e o que não, né? E como muitas vezes as ciências humanas são colocadas como não relevantes cientificamente. Exatamente porque algumas pessoas não entendem que ela se encaixa nesse conhecimento científico. A gente precisa entender que dentro das ciências humanas a gente tem conceitos e tem formas, sim, de analisar aquilo. Não é tudo minha opinião, a opinião do Flávio, a opinião de Deus, enfim. Tem um método que se utiliza para se entender das ciências humanas em geral, mas que precisamos entender também que esse método científico presente nas ciências humanas, por muitos, não é lido como método científico. E aí rola essa treta de tentar entender o que é relevante e o que não é, dentro da ciência e dos estudos das ciências, né? E que muitas vezes muitas pessoas utilizam ciências humanas como algo a não ser válido a ser estudado, ou que não é ciência, ou que não é relevante, enfim. E a gente entra numa discussão aí bem longa sobre a relevância dos estudos sociais ou não, e como o senso comum não traz elas como relevantes, né? Como opiniões pura e simplesmente. O senso comum ele coloca como se só ciências naturais fossem ciência de verdade. Aí as ciências humanas, como a Babi colocou, vira opinião. Ah, mas ele fez história. Ah, não, mas isso não é conhecimento científico. Como não? Né? É claro que os historiadores, dependendo dos paradigmas que utilizem, né, ou sociólogos, enfim, qualquer pessoa das ciências humanas, eles podem ter resultados diferentes, mas não se trata de negar os resultados, mas de entender quais os caminhos que levaram aos resultados. Não é que nem os terraplanistas, voltando aos nossos amigos terraplanistas, que negam os resultados. As ciências humanas elas podem trazer diferentes resultados, mas todos a partir de um método, a partir de uma pesquisa. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida?
Essa é a hora. Podem ligar os microfones. Quem tiver dúvida, manda no chat. Tem alguma coisa aí no chat, Flávio? Eu posso confirmar que o Flávio é terraplanista? Eu acho que quem cala consente, entendeu? Olha, eu só diria assim para vocês, isso aqui atrás não é um papel de parede, tá? Então, assim, não dá para ser terraplanista com isso aqui. Gente, ele é tão bonita essa biblioteca dele. Eu tenho invejinha, na minha casa não cabe. Então. Bom, no chat as pessoas estão dizendo... Ó, a ciência... Vamos pegar uma frase aqui do Augusto, ó. Ciência não precisa ser aplicada na natureza, precisa? Afinal, nossa natureza não tem computação e ele é considerada ciência, será? A questão é outra, Augusto. Você tem a ciência, vamos dizer assim, a parte mais teórica da ciência, seja na natureza ou ciências humanas, né? E tem a parte aplicada. Então, por exemplo, o que é um médico? O médico, ele estuda ciências naturais aplicadas, né? Aplicadas à biologia do corpo humano. O biólogo é aquele que estuda já a ciência natural, no caso do corpo humano, enfim, da vida, né, seja biologia humana ou outras, mas a sua parte mais ampla, né, não necessariamente aplicado a questões sociais. Claro que pode ser, não estou negando, pelo amor de Deus. Né, mas as ciências aplicadas, então o computador aqui, ele é fruto, né, de uma ciência aplicada. Não é meramente a teoria, né? Ainda que a teoria seja muito importante para chegar nisso. Se não fosse estudos de física, que é a parte mais da ciência, a ciência dura, né, como alguns falam, você não teria engenharia, que é a ciência aplicada, entendeu? Dentre outras coisas. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? As pessoas estão dizendo que não tem dúvidas. Galera, sobre as tarefas dessa semana. Então, terão 2 tarefas essa semana. Uma que é mais complexa, ela tem um tempo aí de 15 dias, que ela só vai aparecer para vocês amanhã. E um forms para responder sobre os vídeos, tá bom? Estamos disponíveis para tirar dúvidas sobre ambas. Assim que vocês recebê-las. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu falar pouquinho. Hoje estou doente, está difícil de eu falar. Mas adoro ouvir o Flávio falar, apesar de falar mais que eu gosto de ouvir a aula dele. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram, gente? Falem pra gente. Flávio? Eu gostei. Esses alunos, só porque já que a gente vai ficar com saudade de ouvir vocês, gente. O que vocês acharam? Nossa. Foi legal. Alguém colocou assim, lembrem de espalhar o amor ao mundo. Não esqueça nossa bandeira, para ser amor, ordem e progresso. Vamos colocar amor na nossa bandeira, hein, gente? Essa é a meta. O Augusto perguntou aqui qual é a lição de casa. A gente vai postar, hein? Ela vai aparecer lá no Tarefas para você, Augusto, mas só amanhã. Tá bom? Vai ter um forms e uma tarefa que é um pouco maior, que é em grupo, enfim, mas vocês vão ter 15 dias aí para resolver e ela é grandona. Agora, que é sobre esse saber todo, então a aula passada e essa semana. Sobre os vídeos, vocês vão assistir, são uns forms bem facinhos de responder, mas tem que assistir os vídeos dos professores, senão vai ficar difícil. A gente vai postar o material de apoio também. Oi? Inclusive, eu estou parando a gravação nesse momento, tá, gente? E vocês têm lido os materiais de apoio? Alguém está com alguma dúvida?